Educação à distância, mudando realidades. Olá, agora que seu projeto já está praticamente pronto, vamos pensar em algumas partes complementares. Então, até agora a gente viu as partes obrigatórias do seu projeto. Então, por exemplo, apêndices e anexos são elementos opcionais, mas opcionais no sentido de poderem ser utilizados ou não, e não que simplesmente não tenham que ser utilizados, né? Ou seja, se você utilizou alguma informação dentro do seu projeto que remeta à necessidade de uma informação complementar, é muito importante que ela seja colocada no final do seu projeto, logo após as referências. Então, quando você elabora alguma coisa que não fica bem comportada ao longo do projeto, por causa de dimensionamento ou por se tratar de uma informação que é meio deslocada, então você classifica como um apêndice, que é aquilo que você elabora. Por exemplo, uma lista de perguntas para um questionário, ou um roteiro de entrevista, ou uma determinada ilustração para o seu projeto, enfim, um croquis, qualquer coisa do tipo. Esse material vai entrar como um apêndice do seu projeto. O título é também centralizado, em letras maiúsculas, separado da descrição do apêndice por meio de um travessão, conforme vocês podem verificar também no tutorial de elaboração de projetos que é disponibilizado com este mini curso. Está certo? Então vamos lá. Então os apêndices são materiais de apoio elaborados pelo pesquisador para o desenvolvimento de sua pesquisa, como questionários, mapas, roteiros demonstrativos e outros. Já os anexos são materiais de apoio não elaborados pelo pesquisador para o mesmo fim que os apêndices. Então, nos dois casos, são opcionais. Os anexos são aqueles materiais que você não elaborou e que buscou como fonte externa. Por exemplo, um mapa, um croquis que não foi você que elaborou, algum fluxo de trabalho, qualquer coisa do tipo que não seja uma elaboração sua, vai ser classificada como anexo. E só será colocada, claro, ao final do seu projeto, após os apêndices, se realmente for algo que serviu como instrumento ou servirá como instrumento para o desenvolvimento do seu projeto, está certo? Então, geralmente usam-se os apêndices e anexos quando eles não são bem comportados na sequência do texto elaborado. São localizados nesta ordem logo após as referências, com título centralizado e separado da sua descrição por um travessão. Então, a formatação agora do seu projeto de um modo geral. Você já sabe como fazer todo o seu projeto, inclusive as partes pós-textuais, complementares, como os anexos e os apêndices. Vamos pensar em alguns detalhes da elaboração desse projeto. Então, o tipo de papel que você usa para a impressão, se é que vai fazer a impressão, né? Então, papel branco do formato A4, que tem essa dimensão aí de 21 por 29,7 centímetros. A letra mais usual, a letra adequada é aquela que tem uma boa aparência, mas que não seja aquela muito detalhada. Então, a mais usual no mundo técnico, científico, acadêmico, profissional é a letra Arial ou Times New Roman, tamanho 12 e tamanho 10 quando você tem citações com mais de 3 linhas deslocadas no parágrafo, em notas de rodapé, número de páginas que ficam aí geralmente à direita no canto superior. Legenda de figuras, são aquelas nomeações colocadas no alto das figuras, e fontes de origem do material pesquisado, daquelas figuras que são acrescentadas no seu projeto, no seu artigo ou dissertações em geral. O espaçamento entre linhas geralmente é considerado como duplo ou 1,5 nos textos em geral e simples ou 1,0 nas citações com mais de 3 linhas deslocadas, em notas de rodapé, dentro de cada referência, nas descrições de legendas e situações do tipo, certo? As margens usuais são superior esquerda de 3 centímetros, inferior e direita de 2 centímetros. O espaçamento entre textos e títulos é de 2 espaços de 1,5. O alinhamento do texto é justificado com entrada de parágrafo. Muita atenção aqui neste ponto, viu? Porque tem-se visto muita produção de texto com parágrafos sem aquela entrada característica do início do parágrafo. Isso porque as pessoas se habituaram a fazer leituras de internet, cujo padrão, às vezes, é a disposição do texto sem essa entrada, por causa das características do editor de texto, das páginas de internet e tudo mais. Mas, em termos de regras da língua portuguesa, fazer um parágrafo sem uma entrada é um erro de grafia, certo? E além de ser também um fator que dificulta a demarcação do início de cada parágrafo, tá bem?
Então vamos lá. Então faça a entrada de parágrafo, o texto deve ser justificado, ou seja, alinhar-se perfeitamente à direita e à esquerda. As páginas são colocadas a partir, o número de páginas é colocado a partir da introdução, em letra menor, geralmente no canto direito superior. Os indicativos de seção ou numeração, por exemplo, o título 1, título 1.1 ou 2 e assim sucessivamente, são colocados em arábico, que é a numeração comum, né, de 1 e assim sucessivamente, a partir da introdução e até o cronograma sem pontos. Então, cada item do seu trabalho, a partir da introdução até o cronograma, cada título ou subtítulo é numerado. Referências não são numeradas, nem apêndices, nem anexos, com numerações de entrada. Entretanto, anexos e apêndices também são identificados por número, como anexo 1, anexo 2, ou anexo A, anexo B. Está certo? E os títulos e subtítulos devem ser diferenciados gradativamente quanto à tipologia, para que eles sejam demarcados, como vocês estão vendo na tela. Por exemplo, aí você tem o capítulo 3 da metodologia, aí tem a subseção, ou a segunda seção 3.2, eu já tiro o negrito para diferenciar. Aí tem uma terceira seção, 3.2.1, que eu volto a ter o negrito, mas letra minúscula também para diferenciação. Está certo? Aí algumas referências que nós usamos deste mini curso são aquelas básicas aí da Associação Brasileira de Normas Técnicas, consultadas justamente por se caracterizarem na fonte de origem de orientação sobre como elaborar projetos, como elaborar textos com base na metodologia científica e as normas de apresentação tabular do IBGE que até hoje são vigentes para identificar as formas de elaboração de tabelas. Então, vamos relembrar alguns pontos importantes aí que nós vimos no desenvolvimento deste mini curso. Então, projetos são instrumentos para planejar o desenvolvimento de práticas de intervenção na realidade. Podem ser projetos de ensino, de pesquisa, de extensão. Em outros âmbitos da vida profissional, podem ser os projetos administrativos, projetos de engenharia e tantos outros que são ainda mais sofisticados. Muito bem, então as partes textuais mínimas de um projeto são a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia e a definição de custos e cronogramas. Essas são as partes fundamentais que todo projeto precisa ter. Então, capa, folha de rosto, resumo, sumário, que são elementos pré-textuais, e as referências, apêndices e anexos completam essa configuração de projeto que vocês viram até aqui. Então, vejam lá. Projetar é a arte de descobrir e endireitar caminhos, não é verdade? Então pense no projeto sob essa linha de pensamento. Então projetar é a arte de descobrir e endireitar caminhos. Então espero que você tenha tido sucesso até aqui com essas experiências comigo, que consiga desenvolver os seus projetos de uma maneira bem objetiva. Recomendo que você, sempre que tiver dúvida, reveja essas teleaulas, desenvolva todas as atividades propostas e faça a revisão de conteúdo sempre que julgar necessário. Haverá uma série de materiais que ficarão disponíveis também neste mini curso para que você tenha sucesso sempre que quiser desenvolver um projeto de ensino, de pesquisa ou de extensão. Então, sucesso em sua vida acadêmica, em sua vida profissional, que este projeto seja de grande valia na sua vida. Educação à distância, mudando realidades.